Então, mais um vídeo dando continuidade à minha coleção de figuras Marvel, essas aqui não Gullivers. Foi a realização aí de uma vontade saudosista de recompor alguns brinquedos que eu tive lá na década de 80. Eles eram paralelos àqueles que a gente encontrava nas feiras de bairro e não consegui encontrar em lugar nenhum para vender, então apelei aí para impressão 3D para reproduzir essas figuras rígidas, monocromáticas. No caso especial, pelo que eu me recordo muito bem, nessa coleção paralela que eu tinha de brinquedos, havia o Magneto, o Dr. Doom e o Juggernaut. Então eu fiz aí uma solicitação, acabei encontrando um anúncio pelo qual tinha este item aqui, que era a figura do Thor, esse sim, a base aí da Gulliver que existia da época. Muito difícil encontrar um Thor em perfeitas condições, em especial com relação a essas asas aí que compõem o elmo do super-herói. Então, em contato com o anunciante, acabei conhecendo a empresa 3D Craft e o Thiago Brasil, a pessoa que me respondeu as mensagens, e prontamente aí entramos em concordância em fazer os itens na proporção de que é a coleção Gulliver. E deixei a critério dele a escolha das poses e foram escolhas assim bem acertadas, gostei muito do trabalho. Tivemos aí um primeiro lote, na verdade esse lote aqui ele foi dividido em dois lotes de 5 figuras, mas que contudo a primeira rodada ela apresentou aí alguns defeitos, algo até esperado, até que conseguimos ajustar as proporções, o material, a pintura, e na segunda rodada, depois de refeito, os itens vieram aí de forma espetacular na qualidade. Eu gostei muito do trabalho. Então, começando aqui, nós temos o fera Dr. Hank McCoy, que ele fez aí uma espécie de antídoto que acabou maximizando ou potencializando a mutação dele. Um personagem bem central aí dos X-Men, não poderia ficar de fora. Então pedi aí para o meu amigo Thiago Brasil escolher uma pose e ele trouxe uma bem parecida com o que você encontra na maioria das revistas em quadrinhos. Temos aqui a tradicional Thor, que dispensa comentários e apresentações, e nessa pose, nesse estilo, é o que existia na coleção Gulliver. Aqui eu acabei ficando com dois fanáticos, o Juggernaut. Um ficou mais com verniz acentuado, o outro mais opaco, e esse daqui apresentou um leve defeito, como eu disse, com uma rachadura na base. Eu tive problemas com o fera na primeira rodada, que também o material apresentou problema e rachaduras, e o Magneto acabou se desprendendo da base, algo que conversando conseguimos aí corrigir, aumentando a proporção da figura e também melhorando o suporte da base. A gente já chega lá no Magneto. Então temos aqui o Thor, o fera, chegamos no Juggernaut, que todos nós sabemos que é o Caim Marco, que obteve os seus poderes, que na verdade não são mutantes, são mágicos, diga-se de passagem. Então existe aí uma série de equívocos entre a história de quadrinhos e com os filmes. Na verdade, o Juggernaut não perde seus poderes de forma alguma, como os outros mutantes, porque ele tem poderes mágicos. Ele só tem uma pequena vulnerabilidade que é com relação aos outros mutantes, ou melhor, os mutantes telepatas, por isso que ele usa aquele capacete. Todo mundo sabe disso, lógico. Temos aí o Colossus, que tem a capacidade de se blindar, foi resgatado, ou melhor, chamado para a equipe dos X-Men pelo professor Xavier e considera os X-Men a família dele. E logo após aí vem o Logan, ou Wolverine. Eu pedi para colocar essa coloração laranja para lembrar o máximo possível aquela versão mais antiga do Wolverine. Hoje ele tem aquele uniforme amarelo com alguns detalhes em azul, mas a primeira versão lá, antigona, era laranja com preto, se não me falha a memória.
Então temos aqui o Wolverine, o Imortal. Logo em seguida temos a Mística, que também dispensa comentários. Ela tem aí a capacidade de se parecer com qualquer pessoa que ela tenha contato, fora aí uma série de outras habilidades de artes marciais e bélicas, e ela causa bastante problema aí na vida dos X-Men. Em determinadas ocasiões aí ela até se junta a eles, mas logo em seguida ela acaba aprontando alguma, e tem aí uma parte dos desenhos que ela acaba se juntando com este personagem aqui, o Apocalipse, que a gente vai chegar nele. Logo em seguida vem aqui o nosso amigo Loki, e veja só a qualidade da figura que foi feita. 3D Craft caprichou. Thiago Brasil, muito obrigado. Gostei muito desse personagem. E o Loki dispensa comentários, né? Ele é o cara que causa. Totalmente incoerente e até às vezes mesmo covarde, e apronta todas aí contra os X-Men, contra os Avengers. A história aí vai se cortando aí ao longo das revistas em quadrinhos. Na verdade, a Marvel ela faz o que quer com o contexto aí, com os enredos, e do filme para o desenho, do filme para os quadrinhos muda bastante coisa. Então chegamos no vilão aí, o Magneto, e essa figura em especial foi feita com muito capricho, veja só. E aqui nós acabamos colocando uma base a mais aqui para dar o suporte aos pés do Magneto, porque justamente o personagem que nós fizemos inicial se desprendeu da base, e também o material apresentou alguma falha aí na qualidade, deixando vulnerável a estrutura. Então, em conversa aí com o Thiago Brasil, nós corrigimos isso nessa segunda rodada. Aqui eu tenho o Fera, que também apresentou um probleminha, e olha que rachou o ombro do Fera, e ele logo de prontidão já se colocou para refazer a figura, e assim foi feito, e ficou excelente o trabalho, sem nada a relatar. Um item aí da minha coleção que com certeza vai me agraciar aí por muitos anos. Então, em seguida, vamos então para o temível Apocalipse, que também ficou espetacular. O Thiago ele conseguiu ajustar as bases dessa terceira leva, vamos dizer assim, deixando ela mais padronizada com o que você encontra na coleção Gulliver. O Apocalipse, historicamente, aí é um dos mutantes mais antigos que existe na Terra, e de tempos em tempos aí ele troca de corpo e continua vivo. Ele tem uma série de poderes, praticamente de onipresença, onisciência. É bem complicado esse mutante nas histórias aí, nos enredos da Marvel, mas ele também no final acaba se dando mal de alguma forma. Bom, aqui temos então o vilão Apocalipse. Aqui temos então em seguida o Dr. Doom, Eric Von Doom, do Quarteto Fantástico. Mas se eu não me falho a memória, se eu não estiver enganado, ele também foi um vilão aí que deu trabalho para o Homem-Aranha nas revistas em quadrinhos logo no início das histórias do Spider-Man. E aqui também foi feita uma grande alteração no enredo. Nas revistas em quadrinhos envolve aí uma questão de ocultismo, de magia negra com relação aos poderes de Eric Von Doom, algo que no filme foi descartado e ficou apenas num aspecto científico, tecnológico. Então temos aí o vilão icônico, o Dr. Doom. E depois, não poderia faltar, vem aqui a Tempestade. Essa da primeira
do segundo, dizer assim, do primeiro lote, ainda com a base bem fininha e com, deixa eu colocar de uma forma que é possível enxergá-la aqui por causa da iluminação, que ela foi colocada na cor branca, por causa do uniforme dela. Eu tinha que escolher uma cor que destacasse a Tempestade, super heroína preferida aí das minhas histórias em quadrinhos, por sinal, e ficou bem fininho, ficou bem sensível. Eu vou tentar fazer uma sombra aqui com a iluminação, para você ter uma ideia. Ó, algo que foi corrigido posteriormente, mas essa personagem incrivelmente não apresentou nenhum dano. E não foi o dano de transporte nem nada, porque o Thiago mandou tudo bem embaladinho nesse primeiro lote, mas o material cedeu, tinha alguma coisa ali que não estava bem, talvez na resina, não sei explicar, mas ele corrigiu isso e os personagens agora ficaram de excelente qualidade. Por sinal, nesse segundo lote aí que veio os corrigidos, o Thiago mandou aí uma série de Tupperwares, porque eles vieram dentro de Tupperware para garantir total segurança, para não acontecer dano. Thiago, vou devolver esses Tupperware, cara, não tem onde colocar. E aí, então, somam-se aquela minha primeira leva da Gulliver, esses carinhas aí que realizam o meu desejo de recuperar os personagens que eu tive lá na minha infância. Algum deles aí eu tive naquela coleção paralela que era comprada, como eu disse, em lojas de bairro, feiras de bairro. Algo muito difícil, eu não encontrei nenhuma figura do tipo, como por exemplo do nosso mitológico Juggernaut. Então temos aqui inclusive duas versões do Juggernaut, um segundo ajuste que foi feito. O Thiago ele tirou o verniz e temos aqui uma versão que ficou mais opaca e a versão com verniz. Eu sinceramente não sei qual que ficou mais legal, mas enfim, minha coleção aqui de figuras Marvel, reposições rígidas, monocromática, e estou muito feliz. Agradeço aí a 3D Craft, ao Thiago, por ajudar a realizar essa recuperação de um sonho de infância. Bom, esses são os meus super-heróis aí, miniaturas. Se você assistiu o vídeo, valeu!